Querida alma. Eu desci em silêncio. Nenhuma folha se moveu, nenhum som anunciou minha chegada. Vim porque algo foi sussurrado no invisível, algo que tocou o teu nome, e o céu me enviou antes que isso te machucasse ainda mais. Há coisas que você não viu, conversas que não ouviu, planos que foram traçados longe dos teus olhos. Mas nada, absolutamente nada, passa despercebido diante de aquele que tudo vê. Enquanto você tentava entender o motivo de tanta inquietação dentro do peito, uma voz mencionou teu nome. Não foi em oração, nem em amor, mas em intenção oculta, vestida de gentilezas, mas carregada de sombras. Foi nesse instante que fui enviado. Não para te assustar, mas para te preparar. Porque o céu nunca permite que uma alma preciosa caminhe sem direção quando algo está prestes a ser revelado. Você sente, não sente? Como se algo estivesse por acontecer, como se alguém estivesse observando seus passos, não com admiração, mas com uma curiosidade que não sabe amar. Há planos sendo formados, e não são planos do céu. Palavras foram lançadas como flechas invisíveis, disfarçadas de preocupação, mas carregando um desejo de ver teu coração vacilar. Eu vi. Eu ouvi. E antes que qualquer coisa tocasse tua alma sem preparo, desci não com trombetas, mas com silêncio. Porque algumas revelações chegam primeiro como um sussurro antes de se tornarem tempestade. Querida alma, não se assuste. Nem todo coração que te observa deseja o teu bem, mas tudo o que é oculto terá seu tempo de luz. E o teu nome, que tentaram distorcer, ainda será lembrado pelos céus de forma justa. Você já percebeu como alguns sorrisos escondem espadas? Como algumas conversas terminam rápido quando você chega? Isso não é imaginação. Há verdades escondidas atrás de olhares que desviam quando encontram os teus. Mas respira, você não está só. Antes mesmo de qualquer traição se completar, eu fui enviado. E tudo que tentaram construir contra você, primeiro passa pela permissão de Deus, e Ele já está movendo o que for necessário. Não pense que sua dor é pequena demais para chamar a atenção do céu. O Criador viu as noites em que você tentou entender onde exatamente perdeu a paz. Foi nessas madrugadas silenciosas que teu nome ecoou mais alto. E foi nesse eco que ouvi. Palavras que carregavam teu nome de forma distorcida, intenções que não combinam com o amor que você entrega. Alguém tentou desenhar um destino para você, mas esqueceu que o céu já escreveu outro. Há uma guerra que você não vê. Não é de espadas, nem de sangue, mas de intenções. E o teu coração está no centro dela, não porque você é fraco, mas porque é valioso demais para passar despercebido. Por isso, escuta, o silêncio com que desci não é medo, é estratégia. Algumas batalhas são vencidas não com barulho, mas com discernimento. E é isso que vim te entregar. O que está vindo não é para te destruir, é para te posicionar. Mas antes de revelar o que ouvi, preciso que você esteja firme, porque algumas verdades podem estremecer, mas também libertam. Você tem sentido o peso de um silêncio estranho ao seu redor, como se o universo estivesse prendendo a respiração antes de algo ser revelado. E é verdade. Há uma verdade à espreita, esperando o momento certo para ser colocada diante de você. Não é uma coincidência o cansaço no teu espírito, nem essa sensação de que algo está sendo escondido de ti. O que você chama de intuição, o céu chama de aviso. Porque antes que a ferida aconteça, Deus te alerta. Eu vi o instante exato em que teu nome foi mencionado. Não foi em oração, nem em amor. Foi como uma semente lançada na terra errada, regada com intenção de dúvida, com desejo de te ver tropeçar. Mas o céu não permitiu que esse sussurro se espalhasse sem resposta. Antes que as palavras ganhassem força, fui enviado, não para impedir, mas para preparar. Porque a verdade não chega para te ferir, e sim para te fortalecer. Querida alma, escuta com calma, aquilo que planejaram sobre você, não veio de um coração que te ama. Veio de alguém que te observa de longe, que sorri perto, mas no íntimo luta contra a luz que você carrega. Esse alguém não entende porque Deus escolhe você, porque mesmo ferida, você continua amando, ajudando, perdoando. É essa luz que incomoda. Não é o que você faz, é o que você carrega, esperança.
e foi por isso que desci. Não para expor nomes, mas para te mostrar que o céu te viu. Te viu quando engoliu o choro para não preocupar ninguém. Te viu quando disfarçou a dor com um sorriso. Te viu quando perdoou sem receber desculpas. Eu andei pelos corredores invisíveis onde as intenções caminham antes de virar atitudes. E ali ouvi: ela não merece. Ele não vai suportar. Vai desistir. Essas palavras tocaram o céu, e foi o bastante para a ordem ser dada. E a ordem foi: vá. Desça. Fique ao lado de quem está prestes a ser provado. Não deixe o coração dessa alma se perder no meio da tempestade que ainda nem começou. Você não imagina, mas o céu às vezes fica em silêncio para ver até onde vai sua fé. Mas quando esse silêncio se torna injustiça, Deus rompe com resposta. E algo está prestes a ser rompido por causa do teu nome. Há coisas que ainda não posso te revelar, porque se soubesse agora, talvez perdoasse cedo demais, ou talvez se afastasse tarde demais. Por isso, ouça e guarde, vigie. Nem todo abraço é lugar seguro, nem todo carinho é abrigo. Mas não tema. Porque enquanto eles planejam em segredo, o céu planeja a tua vitória em público. E aquilo que tentaram distorcer sobre você, será exatamente o motivo pelo qual Deus te exaltará. Eu vi. Deus também viu. E nenhum plano levantado contra ti passará sem antes tocar a aprovação do Altíssimo. E ele decidiu: você não será envergonhada. Mas, antes da luz, vem o sussurro. E eu preciso te preparar, porque a revelação se aproxima como o vento antes da tempestade, silenciosa, mas impossível de conter. Você está prestes a ouvir algo. Não será de mim. Será da própria vida, através de atitudes, gestos e verdades que não poderão mais ser escondidas. E quando isso acontecer, lembre-se: eu já tinha te avisado. O céu está movendo peças que você não vê. Pessoas estão sendo afastadas, conversas estão sendo interrompidas, portas estão se fechando, não como rejeição, mas como proteção. E esse incômodo dentro de você? É o Espírito dizendo: se prepara. Vai doer, mas vai libertar. Porque não há cura sem verdade, nem recomeço sem despedida. Querida alma, aguente firme. Está perto. Mais perto do que imagina. A verdade caminha em sua direção, e com ela virá um clarão, não para te destruir, mas para iluminar o que ficou tempo demais na sombra. E quando esse clarão vier, teus olhos verão quem realmente estava ao teu lado, e quem apenas caminhava na mesma direção. Eu continuarei aqui. Porque o que vou revelar, ainda não é a hora. Mas quando chegar, vai estremecer teu coração, não para quebrá-lo, mas para reconstruí-lo onde ninguém mais pode tocar. Há passos se aproximando da tua história, não em silêncio, mas em intenção. Alguns vêm para somar luz, outros apenas para observar se você cai. E é por isso que o céu te vigia de perto, não por desconfiança, mas por zelo. Você já percebeu que certas pessoas só aparecem quando algo dá errado? Elas não perguntam se está tudo bem, elas querem saber o que aconteceu. Não por cuidado, mas por curiosidade disfarçada de afeto. E foi nesse tipo de olhar que teu nome foi colocado. Não em oração sincera, mas em conversa baixa, em tom de julgamento. Falaram de você, como se soubessem de sua alma, mas jamais sentiram suas dores. Quando isso aconteceu, o céu silenciou por um instante. E eu, que assistia de longe, ouvi a ordem: desce. Fica perto. Porque essa alma ainda não sabe, mas está prestes a ser tocada pela verdade. E aqui estou. Não com respostas completas, mas com sinais. Porque aquilo que se revela de uma vez pode ferir mais do que libertar. E o céu prefere curar antes de expor. Talvez você ache que está sendo esquecida. Que ninguém vê o quanto você tenta, o quanto suporta calada. Mas eu vi. Eu estava lá, quando você segurou o choro para não preocupar ninguém. O que você não sabe é que naquele exato momento, alguém pronunciou teu nome em tom de dúvida. Como se você não fosse suficiente. Como se tua bondade fosse fraqueza.
Mas Deus nunca permite que a verdade de alguém seja escrita por mãos que não conhecem seu coração. E foi por isso que mandou que eu viesse antes. Antes da ferida, antes da queda, antes do desânimo. Há algo prestes a ser mostrado a você. Não pelo que escutar, mas pelo que vai sentir. Um desconforto, uma confirmação, uma certeza silenciosa de que algo enfim virá à tona. E esse algo envolve teu nome, teus passos e uma pessoa específica. Ela falou, ela planejou. Mas não imaginou que os céus também escutam o que é dito quando ninguém mais está ouvindo. Querida alma, o que foi planejado sobre você, não é leve. Por isso, eu preparo seus ombros antes que o peso chegue. Você é forte, mas não precisa carregar sozinha. Sabe por quê? Porque enquanto alguém pensa em te ver cair, Deus pensa em te ver crescer. E o que parecia armadilha, será degrau. E não se engane, esse recado não é sobre medo, é sobre preparo. O céu não revela para assustar, revela para fortalecer. Para que, quando vier, você não diga porque comigo, mas sim eu já sabia, Deus me avisou. A verdade está mais perto do que o amanhecer. E quando chegar, será como um vento que entra pela janela, você não vê de onde vem, mas sente. E entende. E neste exato momento, enquanto você me ouve, algo se move em silêncio ao teu redor. Um ciclo termina, outro começa, e ambos trazem teu nome escrito. Você é mais forte do que pensa. Mas até os fortes precisam ser avisados quando a tempestade se aproxima. E eu sou esse aviso. Um anjo em silêncio, preparando um coração barulhento de emoções. Não quero que tenha medo. Quero que esteja pronta. Porque quando os olhos virem o que os ouvidos ainda não ouviram, você lembrará dessas palavras. O que foi planejado nas sombras, será iluminado. Mas antes, o céu está te alinhando. Colocando cada emoção, cada lágrima, cada lembrança no lugar certo, para que nenhuma verdade te desmonte, e sim te construa. Você foi escolhida para saber. Não porque é fraca, mas porque é forte o suficiente para suportar e sábia o bastante para guardar. O momento está chegando. Ainda não agora. Ainda não aqui. Mas tão perto, que até os anjos silenciam. Porque o próximo passo será decisivo. E agora, querida alma, preciso que respire fundo, pois aquilo que foi oculto por tanto tempo se aproxima da luz. O céu não me enviou para te assustar, mas para te despertar. O que você sentia como inquietação, era o Espírito te preparando para ouvir o que estou prestes a revelar. Aquela pessoa, sim, aquela mesma que você confiou, ajudou, protegeu, guardou em orações silenciosas, falou do teu nome não com carinho, mas com descaso. Disse que você não era capaz, que não iria adiante, que o que Deus te prometeu não passava de ilusão. Em conversas escondidas, ela plantou dúvidas, fez outros questionarem quem você era. Fez parecer que teu coração era falso, que tuas intenções eram interesse. E tudo isso, com um sorriso nos lábios, como se nada tivesse sido dito. Mas o céu ouviu. Eu ouvi. Miguel ouviu. E o livro da vida registrou. Não para te condenar, mas para te justificar. Porque quando tocaram no teu nome com injustiça, tocaram no coração de quem te criou. Deus não se cala diante da injustiça. E por isso, antes que as palavras lançadas contra ti criassem raízes, Ele ordenou que eu descesse para te preparar. Não para desistir, mas para permanecer firme até que a verdade chegasse. A intenção dessa pessoa não era apenas te ferir, era te ver parar. Era fazer você duvidar da própria essência, da própria missão. Mas o que ela esqueceu é que quem te levantou não foi gente, foi Deus. E só Ele pode definir até onde você vai. A revelação é essa: Deus vai expor, não para humilhar, mas para alinhar. Quem precisa sair, sairá. Quem precisa ficar, ficará. Máscaras cairão não com escândalo, mas com silêncio. E você verá. Com seus próprios olhos. Mas antes que se surpreenda com a verdade, o céu quer que você guarde algo, não endureça teu coração. A revelação não veio para te transformar em pedra, mas em luz.
O que você fizer depois, dirá se aprendeu com a dor ou se tornou igual a quem feriu. Você será justificada. Não porque vai se explicar, mas porque Deus vai mostrar. E quando Ele mostra, não há argumento, não há mentira, não há voz contrária que permaneça de pé. Aquele que te julgou em segredo, verá Deus te honrar em público. E não será vingança, será justiça. Porque quem planta lealdade, jamais colhe abandono diante do céu. Mas escuta, não busque ver a queda de ninguém. Busque ver a tua subida. A tua cura. O teu recomeço. Porque enquanto eles falavam o teu nome na sombra, Deus falava o teu nome na luz. E é por isso que estou aqui, para te dizer, não desista agora. Não pare por causa de palavras pequenas. Você foi chamada para coisas grandes. Não baixe a cabeça por quem nunca olhou para o céu antes de te julgar. E se esta mensagem tocou teu coração, se fez sentido para a tua alma, se de alguma forma Deus falou com você através destas palavras, deixa teu like, comenta aqui embaixo eu recebo ou essa mensagem é para mim, para que essa semente seja selada com fé. Isso não é sobre números, é sobre alcançar outras almas como a tua. Quando você curte ou comenta, você ajuda para que essa mensagem chegue a quem também está chorando em silêncio, precisando ouvir que o céu ainda cuida. Eu agradeço por me ouvir até aqui. Que o Deus que te vê no oculto, te recompense no aberto. Que teu coração não perca a doçura, que tua fé não perca a esperança. Fica em paz, querida alma. E obrigada, por permitir que eu falasse contigo hoje.